Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Plano de atendimento educacional para 2027. Hoje, no Jornal Minas Gerais, nós tivemos a publicação dessa resolução importante e que vai falar sobre a situação das escolas estaduais em 2027. Nós estamos em 2026, estou gravando o vídeo hoje, dia 18 de julho de 2026, portanto, um sábado, né? Antes aí do recesso de julho. E a Secretaria de Educação publicou, exatamente na data de hoje, essa resolução importante, gente, que vai tratar sobre o plano de atendimento escolar na rede estadual de ensino no estado de Minas Gerais para o ano de 2027. É uma resolução de número 5289, 17 de julho de 2026, é o canal de educação de Minas Gerais, o canal que trata sobre educação no estado, gente. E nós temos a resolução importante, essa resolução do PAI, né, que eu vou chamar de PAI, tá, gente? É o Plano de Atendimento Escolar. Ela fixa normas, procedimentos e cronograma atinentes ao plano de atendimento escolar na rede estadual de ensino para o ano 2027. Esse plano, gente, ele é importantíssimo, porque é através dele que os gestores escolares, as comunidades escolares, elas planejam a organização do funcionamento das instituições de ensino para 2027. Então agora é a hora da gente fazer isso. E tem uma resolução, que ela está lá no anexo 1, antes disso, eu gostaria de fazer uma leitura do artigo 2º, embora não esteja destacado aqui, mas é importante a gente entender qual que é o objetivo do PAI, né, gente, desse plano de atendimento educacional para 2027. E o objetivo é planejar a oferta de vagas escolares para o ano de 2027, como forma de assegurar a continuidade dos estudos da demanda existente na rede estadual de ensino. Isso aí, agora, né, que acontece em 2026, e o atendimento aos estudantes que desejam ingressar em escola estadual, mesmo os que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou que abandonaram os estudos e desejam retomar. Para isso, gente, é muito importante essa resolução, que será também debatida com certeza, porque todo ano a deputada Beatriz Cerqueira, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, chama para o debate, porque há de convir que essa resolução é publicizada, e aí são feitas as críticas acima dela aqui, em cima dessa resolução, porque afinal de contas costumam ter problemas aqui nessa resolução. E aí, gente, é muito importante, porque a Secretaria de Educação, ela costuma às vezes fechar turmas, fechar escolas, entregar para ONGs, para OS, nós já sabemos disso, para parceria público-privada, terceirização, privatização, nós conhecemos bem como que é a política da Secretaria de Educação no governo Romeu Zema e no governo atual de Matheus Simões. É verdade, nós sabemos disso. E por isso, é sempre bom lembrar, né, que a Secretaria de Educação, ela é convocada nas audiências para dar explicações sobre o PAE. Só que, gente, é o seguinte, eu não vou fazer crítica ao PAE, não. Eu vou mostrar aqui os principais pontos, vou destacar aqui nesse momento, né, o cronograma. Eu acho que é importante a gente estar destacando aqui o cronograma, está lá no anexo 1, olha para você ver como é que ele é grande, são 15 folhas na organização que eu fiz, mas antes, uma observação importante, tá, gente? Presta atenção nisso, porque esse ponto aqui é crucial. Nós estamos falando sobre condições de funcionamento das escolas estaduais. No artigo 50, o PAE está dizendo o seguinte, ó, o número mínimo de estudantes para autorização de funcionamento ou desmembramento das turmas será de, aqui no inciso 1, 5 alunos na educação infantil. Inciso 2, 10 alunos no ensino fundamental anos iniciais. 10 no ensino fundamental anos finais e no ensino médio. 10 alunos no ensino fundamental e ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos. Aí já. E 8 para as escolas de educação especial. E aí nós vamos falar de um quantitativo máximo de sala de aula aqui, gente. E está falando o seguinte, ó, o número máximo de estudantes por sala de aula será de 20 alunos da educação infantil. 20, o número máximo, tá, gente? O que é um absurdo, porque deveria ser aqui na educação infantil, devia ser 15. Né? No ensino fundamental, anos iniciais, devia ser 15 também, da mesma forma. No ensino fundamental, anos finais, devia ser 20, no máximo 20 alunos na sala. E no ensino médio tinha que ser 25, no máximo 30 no ensino médio. Tá certo, pessoal? E aí 15, conforme o tipo de deficiência nas escolas especiais, o que é muito. 15 é muito, tinha que ser aí 8, na minha opinião.
Tá, gente? Você tá falando com base científica? Não, tô com base no achismo mesmo. Com base no achismo e com base na experiência de quem atuou há muitos anos em sala de aula e está na direção da escola também há muitos anos. Mas é importante a gente estar discutindo isso com vocês, porque somente o professor sabe a realidade da sala de aula. Então pensar que uma sala com 20 alunos da educação é pouco, é muito, gente. Uma sala com 25 alunos no ensino fundamental, anos iniciais, acha que tá bom demais? Isso aqui tá lotado. 35 nos anos finais, como aqui prevê o PAE, que é o Plano de Atendimento Educacional para 2027, é um absurdo. E 40 no ensino médio é piada. Isso é para matar os outros do coração, porque não tem condição, é para matar professor. E aí depois o professor, tem gente que fica falando aí, né, que, pô, essa questão dos 25 anos, né, que agora não são 25 mais, porque ninguém aposenta com 25 anos, tem uma série de requisitos. Vocês sabem disso que eu tô falando. Por isso que é importante você sempre ter na sua mente, na sua vida, uma assessoria jurídica importante para poder cuidar de você. Uma assessoria jurídica é fundamental. E eu não estou falando do Sindhut MG, não, que também tem excelentes advogados lá. Nós temos o Luiz Fernando, que ajuda demais nesse processo. O Sindhut MG está dando show, gente, no atendimento. Eu mesmo liguei para lá há pouco tempo para resolver uma demanda espetacular, o atendimento jurídico do Sindhut MG. Parabéns para o Sindhut MG. Mas eu estou falando, gente, de assessoria jurídica privada mesmo. Já. Por isso que o canal de educação está sempre montando parceria, indicando aqui a Pereira e Júnior Advogados, que eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Especialistas, gente preparada, capacitada para estudar a sua vida, porque é brincadeira um negócio desse, sabe? 25 alunos nos anos iniciais, 35 nos anos finais, 40 tem a cara de pau. Vamos dizer assim, a pachorra de colocar no ensino médio 40 alunos. Isso é um absurdo. Isso é o número máximo de alunos, gente. Pode trabalhar com menos? Pode. Mas normalmente vai na regra geral, que é o número máximo mesmo. Trabalha com os 25 nos anos finais, 35 nos finais e nos anos no ensino médio 40, que é um absurdo. Por isso que você tem que cuidar da sua vida, porque não é brincadeira. E a assessoria jurídica é importante porque ela fala exatamente o que você precisa saber. Importante, tá, gente? Para a sua vida, afinal de contas, a gente não pode deixar um dia para mais. A gente tem que trabalhar com o que é certo, né? Porque não é brincadeira 25 anos em sala de aula, tem que trabalhar muito mais do que isso em função de vários outros requisitos. Por isso que é importante a assessoria jurídica aí nesse ponto. Fora os outros processos, né? Tantos outros processos e vantagens que nós temos direito, porque nós somos negligenciados pelo poder público o tempo todo. Perdemos dinheiro em progressões, promoções, em adverb, em tantos outros benefícios, como esse do recreio, tantos outros benefícios, né? E é preciso ter assessoria jurídica na vida do professor, tá, gente? Então, Pereira e Júnior Advogados, essa é a melhor opção hoje do canal de Educação de Minas Gerais. E eu faço questão, porque eu sou cliente e sou parceiro, tá, gente? Cliente e parceiro, e estou muito satisfeito. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês acompanharem. No artigo 54, quantitativo de estudantes das turmas de educação tempo integral, tá aí, gente, ó, tempo integral. 4º e 5º ano do ensino fundamental, mínimo de 10, máximo de 25 alunos. Anos finais do ensino fundamental, mínimo de 15, máximo de 35. Ensino médio, mínimo de 20, máximo de 40. Há de nascer um dia um político importante em Minas Gerais que vai dizer assim: esse quantitativo é criminoso, tá, gente? Porque nem pai, às vezes, está dando conta dos filhos em casa. Não está dando conta de 1, 2, 3. Tá certo? E o professor tem que dar conta de 15, 20, 25, 35, 40 alunos. Né? E aí no artigo 58 ainda tem esse agravante. A Secretaria de Educação precisa de, nas escolas, medir as escolas, medir as salas de aula. Mais do que isso, precisa de dar ao gestor escolar, ao diretor da escola, autonomia para ele informar qual que é a metragem da sala. Porque aqui, gente, olha só o que está falando aqui, ó. A área das salas de aula corresponderá a, no mínimo, 1,20 por estudante, ainda que a capacidade máxima da sala seja inferior ao quantitativo previsto nesse capítulo. Tá bom, aí você pega a calculadora aqui, eu vou pegar aqui nesse momento, vamos colocar aqui 1,20 e multiplicar por 35 alunos, 42 metros quadrados.
que eu estou querendo dizer com isso? Que uma sala que tem 42 metros quadrados, como a da nossa escola, por exemplo, ela nunca poderia ter 35 alunos, mesmo sendo escola dos anos finais do ensino fundamental. E há quem diga para mim que não, que o quantitativo tem que ser respeitado de 35. Então, na via de regra, eles olham lá no sistema, identificam que a escola tem 34 alunos, mesmo a sala de aula tendo 42 metros quadrados, e enfia mais um aluno lá. Manda matricular mais um aluno lá. E a escola, fora as vagas compulsórias também, né, gente? As matrículas compulsórias, que essas não dependem de questionamento. A gente pode, quer dizer, pode até questionar, mas não pode negar. E aí, gente, é claro que a prática é bem diferente, né? A gente sabe disso, porque a gente mostra a realidade, a gente explica, a gente anda com a família na escola, mostra e o pai decide no final das contas. Mas é um verdadeiro absurdo. Uma sala que tem 42 metros quadrados, ela ter 35. Então tinha que ser assim, 1,20 m por aluno. Mede a sala e coloca lá. E coloca uma regra geral de número máximo. Coloca a legislação lá e fala assim, ó, tem que ter, já que não pode mudar o quantitativo para menos, então coloca assim, ó, no máximo 35 alunos nos anos finais, ou nos anos iniciais 25, mas não vamos pegar os anos iniciais, ou os anos finais ensino fundamental, que são 35 pelo país aqui. Aí você coloca assim, respeitando também a metragem, né? Porque se a sala ela tiver uma metragem menor, é claro que ela tem que ser proporcional e ter menos alunos. Agora, uma sala que tem 42 metros igual a nossa, por exemplo, ela não pode ter 35 alunos, ela tem que ter 30 no máximo. Porque onde é que o professor fica lá? Onde que o professor vai ficar então? Se você tem que respeitar 1,20 m. É um verdadeiro absurdo. Então, os gestores escolares, eles tinham que fazer igual na época lá daquele problema que a gente teve lá na época da pandemia, que teve que fazer as medidas na sala. O diretor tinha que marcar os quadradinhos de 1,20, colocar as carteiras no quadradinho, marcar com os adesivos e acabou. Acabou a história. Tá certo? Porque se é para respeitar o artigo 58, o que vale mais? O artigo 58 ou aquele que está dizendo lá do quantitativo de alunos? Eu pergunto para vocês. O que vale mais? É o bom senso? Porque, gente, esse negócio de bom senso também não funciona. Tá certo? Porque o que tem que valer é o que está na norma. E aí eles têm que decidir mesmo, de uma vez por todas, como é que fica essa situação, como é que fica essa história. Porque não tem cabimento um negócio desse. Vou voltar lá, tá certo, gente? Porque nós temos mais informações para passar. E agora tá aqui o artigo 51, né? Que fala aqui do quantitativo nas escolas. E tem aqui o artigo 58 que fala na metragem. Então, o que vale mais? Tá certo, gente? E não é o bom senso. É preciso mudar isso aqui. Isso aqui tem que ser mudado. Mas aí eu vou lá embaixo, porque o mais importante é que tem muita gente esperando, é o cronograma, né, gente? Então o cronograma da Secretaria de Educação não me interessa. O que interessa é o da escola aqui, ó. A validação do plano de atendimento pelas escolas, gente, olha só, presta atenção nisso. Está marcada para 18/8/2026 até 1/9/2026. Beleza? Tá isso aí, ó. Do jeito tá aqui para vocês. Tá, gente? Essa é a tabela. Qualquer coisa você para o vídeo aí. E eu ver como é que tá na tela para vocês. Tá bacana, tá bacana. Tá dando para ver direitinho aí, né, pessoal? E aí, é importante que vocês saibam também que no anexo 2 nós temos também o quantitativo de estudantes para todas as etapas, os níveis e modalidades, o número mínimo de alunos para cada uma das etapas e níveis e modalidades de ensino, e o número máximo de alunos aqui. Tá aqui, ó, 35, 25, 40 aqui, gente, e pode chorar. Infelizmente é desse jeito aí que a gente é tratado, recebendo um dos piores salários da federação, tá, gente? É sempre bom lembrar, recebendo um dos piores salários da federação. Pesquisa que foi feita recentemente mostra que Minas Gerais está entre os piores salários da federação. Eu não tô brincando, gente, isso é coisa séria. Tá? Isso é um dos piores pagamentos aí. E é por isso que a gente tem que vigiar, estudar e, claro, abrir a mente, abrir os olhos. E porque a educação, gente, infelizmente, do jeito que tá, acreditem, nós já estamos aí há muitos anos na educação. E eu lembro quando eu entrei lá atrás, o discurso era esse e continuará sendo assim, porque um país como o Brasil não valoriza a educação. Valoriza outras coisas, menos a educação. Tá?
É lamentável, lamentável. Mas eu vou encerrando por aqui, tá bom, gente? Um grande abraço para você. Quem tá falando aqui é Tancredo Lins, do Canal de Educação de Minas Gerais. Desejo a todos vocês um excelente recesso, bom descanso. Esqueçam os alunos, mas pode ficar tranquilo, que eu tenho certeza que se você estiver em algum lugar, numa praia, vai ter aluno que não vai esquecer de você. Até mais, pessoal. Fique em paz e que Deus te abençoe.